turminha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de matemática? Bora lá então! Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês nesta aula. Bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. É muito bom ter você aí ligadinho no nosso canal. Vejam só, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre outro tipo de medida. Nós vamos falar sobre as medidas de temperatura. Nós já trabalhamos as medidas de tempo, lembram? Ah, que bom que lembram. Quem não pegou a aula passada, medidas de tempo, onde nós envolvemos os marcos do tempo, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Já vimos isso daí. Agora vamos falar sobre as medidas de tempo. Para isso, coloquei aqui uma tirinha da turma da Mônica. Vejam só, o Bidu está olhando ali uma pedra de gelo, um bloco de gelo. De repente, esse bloco de gelo derreteu. E por último, olha lá o que o Bidu falou. Seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Por que personalidade tripla? Porque no primeiro momento este bloco de gelo estava ali, intacto. De repente ele virou líquido, derreteu. E depois ele virou vapor. São 3 estados, nós estamos trabalhando aqui nos 3 estados da água. Mas é sobre isso que nós vamos falar? Não, propriamente não. Nós vamos falar sobre a importância, as medidas de temperatura. Foi por causa das questões de temperatura que ocorreram as 3 mudanças do gelo. No primeiro momento ele estava no estado sólido, porque foi tirado da geladeira e estava muito frio. Então a temperatura foi condizente para que ele pudesse estar durinho, no estado sólido. Depois, quando tirou ele da geladeira e colocou ele aqui e ficou por muito tempo, a temperatura do ambiente não era própria para manter ele em formato de gelo. Então, de acordo com a temperatura do ambiente, ele derreteu, virou água. Só que aí fez um calorão, aqueceu essa temperatura e aí ele virou vapor. Aí a temperatura modificou. Nós vimos aqui nessa tirinha as 3 fases da água. Nós vimos aqui que tudo foi interferido por causa da temperatura. E é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Essas medidas de temperatura, o que é essa temperatura? Vamos lá então? Os instrumentos para medir temperatura são o termômetro de ambiente, quem nunca viu, né? Principalmente para quem vai em cidades litorâneas, cidades com praia, sempre tem o termômetro do ambiente. Ele ele está conferindo ali, informando a medida do tempo, o quanto que está em graus. Neste caso aqui está em 44 graus. Agora vamos ao próximo. Nós temos este outro termômetro que também é de ambiente. Às vezes você chega em algum local, principalmente em sítio, zona rural, tem esse tipo de termômetro. Em currais também são muito usados esses tipos de termômetros para manter a temperatura, para conferir se a temperatura está adequada para os animais que estão ali. Este daqui é o mais atual, mais moderno. Este daqui é mais rústico, mais antigo, mas muito usado até hoje. Temos ainda este termômetro. Este é famoso. Todo mundo conhece esse termômetro. Qual mamãe, qual papai que não tem este termômetro em casa, não é mesmo? Este termômetro é o termômetro em que nós conferimos a temperatura corporal. Então, estes dois nós conferimos a temperatura do ambiente e temos também este termômetro aqui que também é digital e é conhecido como termômetro digital infravermelho. Ele ficou muito conhecido agora na Covid-19 justamente porque ele não precisa ter contato com o seu corpo. O que é diferente com este aqui, que precisa ter o contato com o corpo para conferir a medida da sua temperatura. Este é só apontar na testa ou no braço para conferir a medida do seu corpo, ok? Então temos aí os termômetros. Agora vejam só, para que serve o termômetro? Acabamos de ver que o termômetro é um instrumento de medida de temperatura. Então, o termômetro serve para conferir a temperatura do seu corpo ou do ambiente. Certo? Agora, de acordo com a escala Celsius, a temperatura normal do nosso corpo varia de 36 a 37 graus.
Quando a mamãe coloca o termômetro em você e ele aponta ali 35, 35,5, 36, 37, a temperatura do seu corpo está ok. Se passou 37,1, 37,2, 37,3, já começa a entrar em um estado febril. É quando o seu corpo tem alguma coisa aí que não está bem, certo? Agora aqui, uma curiosidade muito importante que vocês já devem ter percebido aí na escola ou numa atividade física que vocês fazem. Quando um corpo está em atividade física, a tendência é haver um aumento da temperatura. Nós chegamos a suar. É importante a ingestão de água para ajudar a regulação da temperatura do corpo. Então, sempre na aula de educação física que você está se exercitando, o seu corpo em movimento, ele aquece. Não esqueça de ingerir água, ok? Agora, ainda sobre o termômetro. O termômetro digital é muito usado para medir a temperatura de pessoas, ambientes, balcões de refrigeração e etc. Quando você vai ao açougue, por exemplo, tem ali também um termômetro dentro dos freezers ou até em frente aos freezers, aquelas geladeiras onde ficam as bebidas, também estão marcando ali a temperatura daqueles produtos, não é do ambiente. Fiquem atentos a isso, ok? Uma coisa é a temperatura do nosso corpo, outra coisa é a temperatura do ambiente e outra coisa é a temperatura dos alimentos, né, que estão em refrigeração ou que estão em aquecimento. Agora, falando sobre o termômetro infravermelho, ele é utilizado para medir a temperatura de superfícies à distância, basicamente por um sistema óptico e um detector. Esse daqui, quando você vai ao hospital, por exemplo, é o que está sendo usado devido à pandemia, né? Para evitarmos contatos uns com os outros e não ter questões de passar, contaminar, se acaso você estiver contaminado. O termômetro de mercúrio, este aqui é o famosão que está escasso. Não se vende mais este tipo de termômetro e eu vou falar por quê. Prestem atenção, este termômetro aqui é conhecido como termômetro de mercúrio. Como o próprio nome diz, contém mercúrio dentro de uma coluna de vidro. É esta aqui, ó, aqui no meio, essa coluninha de vidro, é onde está o mercúrio. O mercúrio, quando a temperatura aumenta, o mercúrio dilata e sobe dentro da coluna de vidro. Então, ele fica aqui no fundinho, a temperatura aumentou, se coloca aqui embaixo do seu bracinho e você está com a temperatura maior, mais quentinho, ele vai subindo, ele vai dilatando e vai ocupando esse espaço para mostrar qual é a temperatura do seu corpo. Este termômetro está fora de uso, pedem para não usar mais ele, porque quando ele quebra, ele é de vidro, né? E ele é muito sensível. Quando ele quebra, o mercúrio pode nos contaminar, ok? Ele está sendo substituído pelo termômetro digital, que é aquele simples que nós conhecemos, né? Que toda mamãe e papai tem. Para evitar contato com mercúrio, caso o termômetro quebre, pois é um metal tóxico e oferece perigo à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Então, pouco se vê agora desse tipo de termômetro. Ele está praticamente escasso, nem é proibida a venda dele agora. Agora, voltando aqui no termômetro, ou nos outros termômetros, há também um termômetro que serve para medir a temperatura dos ambientes. Então, vejam, aqueles que ficam na parede, né, igual eu mostrei aquele primeiro, que é o fundinho de madeira e o termômetro fica, ele pode estar conferindo também a medida quando está quente ou também nos ambientes frios, tá? Muitas vezes tem esse engano de achar que a temperatura é só quando está quente. Não, também temperatura é quando está frio. Registre no termômetro as temperaturas das alunas. Vamos marcar então a temperatura do corpo da Luana, 35,5. Observando este termômetro, vocês vão perceber que aqui tem a marca 0, ó. O marco 0. Daqui para baixo é quando está muito frio. Daqui para cima é a temperatura mais quentinha. Então, vejam. Vocês vão perceber que está de 10 em 10 e que tem os palitinhos ali que vão marcando a temperatura de duas em duas. Então, vejam só, eu vou ter que subir o termômetro
até o 30, porque está com 35. E como nós temos aqui cada palitinho conferindo de 2 em 2 temperaturas, de 2 em 2 medidas, eu vou ter que pôr 32, 33, 34, até aqui no meio 35. Conferir então ali a medida da Luana. Vou trocar a cor para ficar mais visível. Agora vamos na temperatura da Bianca. A mesma coisa vai acontecer. A Bianca está ali na temperatura 38, então eu vou subir, 30, quase chegar no 40. A temperatura da Bianca está muito alta, ela está em febre, com febre. Agora, registrando no termômetro digital, o que nós temos de temperatura delas. Vamos lá? Nós vimos que a Bianca tem 35,5 graus Celsius e a Bianca tem 38 graus Celsius. Então, vai dar 38,0. Aqui agora foi o termômetro digital, o que todo mundo tem em casa. Pensando aqui, uma pessoa com esta temperatura está com febre? Vamos pensar. A temperatura ideal do corpo é entre 35, 35,5, 36, 37. Passou de 37, já está entrando em estado febril. Então, essa pessoa aqui que foi conferida a temperatura, 37,5 graus Celsius, ela está com início de febre, ok? Agora, finalizando nossa aula, vejam só. Olha outra tirinha para exemplificar um pouco da temperatura, o que nós falamos na aula de hoje. Analisando a temperatura em nosso dia a dia. Quantas vezes isso não acontece, né? Está aqui o menininho chupando o seu sorvete, de repente vem um vento, aí ele pega, já que está ventando e está esfriando, então eu vou tomar um chocolate quente. Só que aí sai o sol, um solzão, aqueceu, a temperatura mudou. E aí ele fala, detesto quando a temperatura fica indefinida. Quem nunca se deparou com essa situação? Principalmente você aí que vai viajar. Vai viajar para um lugar que na previsão do tempo está marcando que vai estar frio. Você prepara aquela mala cheia de roupas de frio. Quando chega lá, está um super calor. É a temperatura que está indefinida. E vocês sabem por que isso está acontecendo? Por causa do aquecimento global. Queimadas, desmatamentos, poluição do ar, poluição do ambiente. Tudo isso está refletindo hoje no nosso clima, no nosso tempo. Por isso essa variação, esse tempo indefinido, ok? Temos que cuidar do nosso planeta. Agora, fechando nossa aula. Hoje, nós falamos sobre medidas de temperatura. Vimos também os instrumentos que nós usamos para conferir a temperatura. Vimos aqui vários tipos de instrumentos, que, por exemplo, o termômetro digital, o infravermelho, o termômetro de ambiente. Descobrimos que tem os termômetros também para conferir a medida dos alimentos, dos produtos que são vendidos no mercado, no açougue e assim por diante. E vimos também que quando estamos em estado febril é quando passamos da escala de 37 graus. Vou ficando por aqui. Não esqueçam que essa aula é só um complemento do que você estuda com a sua professora na sala de aula. Um beijo, um abraço e um queijo. Bons estudos e até a próxima aula.